A Globo News teve acesso com exclusividade a cópias de cheques da OAS e da JBS nos valores de R$500 mil cada cheque. Esses cheques passaram pela conta bancária do presidente da República, Michel Temer, que na época, vamos lembrar, estamos falando da eleição de 2014, era candidato a vice na chapa de Dilma Rousseff. Um desses cheques financiou a campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte e, segundo o Ministério Público Federal, é resultado de propina. Henrique Eduardo Alves está preso desde o começo desse mês. E a reportagem que você vai ver agora é de Natuza Neri e Léo Arcoverde. O ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi preso pela Polícia Federal na Operação Manos, um desdobramento da Operação Lava Jato que investiga corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal. Ex-deputado pelo PMDB, Alves foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber suborno. Segundo o MPF, parte da propina paga a Henrique Alves veio da OAS. O dinheiro, entretanto, foi depositado não na conta de Henrique Alves, na época candidato ao governo do Rio Grande do Norte, mas sim na conta do então candidato a vice-presidente da República, Michel Temer. No pedido de prisão de Alves, o Ministério Público afirma que R$500 mil em propina passaram pela conta de Temer antes de chegarem ao Diretório Regional do PMDB no Rio Grande do Norte. A Globo News teve acesso à cópia do cheque de R$500 mil depositado por Temer em favor de Henrique Alves, justamente o dinheiro que saiu da OAS. Segundo documentos entregues em 2014 pela própria campanha de Temer ao Tribunal Superior Eleitoral, o dinheiro da OAS entrou oficialmente na conta de Temer em 22 de agosto de 2014, totalizando R$5 milhões. Foi desse montante que saíram os R$500 mil em propina, segundo o MPF, que se baseou nas delações de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. O cheque, no valor de R$500 mil, foi assinado em 10 de setembro de 2014 pela campanha de Temer. Mas o depósito foi efetuado no dia seguinte, conforme extrato bancário obtido pela Globo News. O número e o valor do cheque batem com o depósito feito ao Diretório Estadual do PMDB no Rio Grande do Norte. Em 2014, Michel Temer recebeu em sua conta aproximadamente R$20 milhões em doações. A maior parte do que entrou foi distribuída para bancar campanhas de aliados do PMDB, correligionários do então vice-presidente da República. Em geral, contas assim são usadas por candidatos para bancar despesas próprias, como material publicitário, comícios e até mesmo despesa com viagens. No caso de Michel Temer, naquele ano, na eleição de 2014, essa conta foi usada para ajudar os seus próprios aliados políticos. Além dos R$500 mil vindos da OAS por meio de Temer, Henrique Eduardo Alves também recebeu do então vice-presidente outros R$500 mil vindos da JBS. Nesse caso, entretanto, não há manifestação do Ministério Público sobre se esses recursos seriam ilícitos ou não. Em 2014, Michel Temer recebeu em sua conta depósitos da ordem de R$20 milhões. A maior parte veio justamente da JBS, do empresário Joesley Batista, totalizando R$6 milhões. Agora eu vou falar ao vivo com a Natuza, que acabou de fazer essa reportagem. Natuza, boa noite. Esses repasses da OAS, eles já estavam aí na mira do Ministério Público, mas com a sua reportagem vem à tona também o outro R$500 mil pago pela JBS. O complicado nesse caso, Leilane, no caso do dinheiro que vem da OAS, é porque a gente consegue mostrar que, de fato, o então vice-presidente da República, candidato à reeleição, fez um cheque, a sua campanha fez um cheque e transferiu esse cheque, fez esse depósito na conta de Henrique Eduardo Alves, que está preso, como a gente disse na reportagem. No caso da JBS, não existe manifestação ainda do Ministério Público sobre se esse dinheiro é ilícito ou não, mas há, pelo menos nos casos que nós vimos, Leilane, um modus operandi muito parecido. Ou seja, já havia na campanha de 2014, como em outras campanhas, a prática de empresas doarem para o partido, o Diretório Nacional do Partido, que distribuía esses recursos para candidatos ou para diretórios regionais. Também no caso da campanha Dilma Rousseff e Michel Temer, também havia a prática das despesas de Temer serem parcialmente pagas
pagas por Dilma Rousseff. Mas aí tem uma terceira forma de doação, que é diretamente feita ao então candidato à reeleição a vice-presidente da República, Michel Temer. Até um pouco antes das eleições de 2014, todo candidato a vice era obrigatoriamente responsável por uma conta própria. A partir de 2014, essa obrigatoriedade caiu, passou a ser facultativo. Mas o então vice-presidente da República decidiu manter essa conta. Eu conversei com Gustavo Guedes, que é advogado do presidente Michel Temer, atua na defesa do presidente Michel Temer na área eleitoral, e ele diz o seguinte, Leilane, que essa prática, a utilização de uma conta própria, se valia ao propósito de Michel Temer ter mais controle de para onde esses recursos iam. Como ele não era tesoureiro do partido, segundo Gustavo Guedes, interessava a ele estrategicamente saber exatamente para onde esses recursos estavam indo. Agora, como você mesmo mencionou, no caso da JBS, desses repasses, também fica um pouco prejudicada a versão do governo de que o presidente da República tinha uma relação muito lateral com o Michel Temer, com o Joesley Batista, dono da JBS. Por quê? Dos 20 milhões, dos praticamente 20 milhões que entraram nessa conta própria de Michel Temer, Joesley Batista, a empresa dele, lidera com 6 milhões. A OAS, por exemplo, que é dona da origem desse cheque repassado por Michel Temer de 500 mil, doou, por exemplo, 5 milhões. Fica em segundo lugar nessa doação total de 20 milhões. Ou seja, aponta pelo menos para uma relação mais próxima do que o próprio governo fazia querer crer. Mas ainda, Leilane, só para terminar de contar um pouco do que disse Gustavo Guedes, eu questionei para ele, por exemplo, por que razão o então candidato a vice tinha esta conta, decidiu abrir essa conta para passar para aliados. Se não era mais fácil, por exemplo, o Diretório Nacional do Partido fazer essa distribuição de ajuda para candidatos do PMDB. Ele diz o seguinte, que o presidente, hoje presidente da República, queria poder administrar melhor esses recursos e daí eis a razão pela qual ele decidiu fazer esse controle via uma conta própria. Eu pergunto então se o presidente tinha conhecimento ou foi avisado de alguma forma de que esses 500 mil ao menos, pode ser que inclusive seja mais dinheiro de propina, inclusive, se ele tinha conhecimento do que alega, do que sustenta o Ministério Público Federal, de que esses 500 mil reais se referiam à propina. Ele disse que é óbvio que não e que o presidente, quando na época era vice-presidente, fez todas as declarações com base e à luz da lei. Leilane. Natuza, muito obrigada por trazer aí mais essas informações a respeito da campanha de 2014. Obrigada.